Queridos, hoje nós estamos chegando ao nosso último dia do Impulse 2023. Foram mais 5 dias na presença de Deus, de proclamação. Foram 5 dias onde nós recebemos palavras, nós recebemos direcionamentos, decretos proféticos. O Senhor falou aos nossos corações. Foram 5 dias, contando com o de hoje. Assim que eu posso te dizer que foi um divisor de águas para aqueles que estiveram aqui nesses dias. Quem esteve aqui pode testemunhar comigo, se é verdade? Diz amém, por favor. Irmãos, foi céu aberto. E hoje, tenho certeza que não vai ser diferente. Pegue o seu mapinha de voo aí, aqueles que receberam, que estão desde o início da semana, colocando as palavras. Se você ainda quiser, ainda dá tempo de você anotar alguma coisa, ou você pode pegar ali na recepção. Mas eu tenho certeza, queridos, que o Senhor tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 14. Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 14. E aí você já vai abrir logo depois também em Provérbios 18, 21. Estou ouvindo nada. Tô que não estava tocando. Entendi, tá bom. Eu achei que era eu que não estava ouvindo. Queridos, na quarta-feira, pastor Gibson esteve aqui ministrando e ministrou sobre fé para projetar, fé para sonhar, fé para viver um novo tempo. Na quinta-feira, pastor Paulo esteve aqui ministrando e falou sobre poder para o ministério, poder para cumprimento do chamado, poder para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Na sexta-feira, o pastor Lincoln esteja aqui falando sobre famílias empoderadas que governam sobre a terra. Ontem nós tivemos uma palavra abençoada com o pastor Alexandre Zimmermann aqui, falando sobre finanças abençoadas, e ele ministrou sobre nós. E eu tenho certeza, irmãos, que há uma unção, e o Senhor confirmou isso ontem, há uma unção de liberalidade sobre a nossa igreja, irmãos. E aqueles que servem nesta casa, aqueles que têm coração comprometido com essa casa, e aqueles que são responsáveis com essa casa, serão marcados por uma unção de prosperidade, de abundância e de generosidade em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, porque o Senhor falou. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o poder das palavras. Eu tenho até uns slides aí que eu botei. Acho que o pessoal daqui a pouco já deve estar trazendo para mim aqui. E aí, irmãos, eu confesso para vocês que eu tento não falar, mas eles gostam. E aí, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o poder das palavras. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa mensagem, muita atenção. Que você não se distraísse, que você não conversasse com ninguém, que você não saísse do seu lugar, que você não fosse beber água, que você não fosse, obrigado meu filho, que você não fosse no banheiro, que você não fosse fazer nada dessas coisas, sabe por quê? É apenas 45 minutos, 50 minutos de ministração. Você não vai morrer aí, não vai ter bexigoma, não vai ter nenhum problema com a bexiga se não for no banheiro, nesse tempo, não vai ficar desidratado. Por que eu falo isso, irmãos? Às vezes algumas pessoas não percebem. E eu preciso que você perceba algumas coisas. Satanás, ele luta contra a sua vida. Você pode achar que o mundo, que legalzinho, olha o culto hoje, que bom, eu vou ali falar com o menininho, eu vou fazer isso. Cara, você precisa entender que para você pode ser neutro, mas no reino espiritual nada é neutro, e Satanás, ele não joga para perder, e ele tem o objetivo de desfocar você da palavra. Ele tem esse objetivo. Porque é a palavra que produz vida, é a palavra que liberta, é a palavra que nos abençoa, é a palavra que faz milagre em nós. Então você precisa entender isso. Então, eu peço você encarecidamente, não se distraia, não converse. Se o teu irmão do lado tentar conversar com você, falar alguma coisa, você fala para ele, meu querido, agora não. Porque como diz o Senhor acerca de Maria, eu vou fazer como Maria, eu escolhi a melhor parte, e essa não vai me ser tirada.
Então, em nome de Jesus, não se distraia. Eu peço você encarecidamente isso. Essa mensagem, o Senhor falou muito comigo essa semana nessa mensagem. Muito. E antes dessa mensagem vir para impulsionar, corrigir, tratar, abençoar vocês, ela fez isso comigo. Irmãos, talvez seja uma das mensagens que eu demorei mais tempo fazendo, irmãos, na minha vida ministerial. Eu estou praticamente há 3 dias, praticamente o dia todo, fazendo a mensagem na frente do computador. Então, e isso é algo que assim, o Senhor já tratou comigo, e eu tenho certeza que vai tratar com cada um de vocês também, e eu preciso que você preste atenção muito nisso. Posso ouvir um amém da sua parte? Amém. Então, Hebreus capítulo de número 4, verso de número 14, nós vamos falar um pouco sobre o poder que há nas palavras. Diz assim, Hebreus 4, 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Repita comigo, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Provérbios, capítulo de número 18, verso de número 21. Eu não pedi você para abrir, mas você pode acompanhar nos slides. Diz assim, a língua ou a palavra, ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E numa outra versão, para você entender, uma outra versão, Provérbios 18, 21, diz assim, frequentemente, a morte e a vida depende da força da sua linguagem. Por isso, quem usa dela terá que pensar bem no alcance dessas palavras e nas consequências do que ela diz. Erga suas mãos para cá, ore por mim nesse momento. Espírito Santo, eu me coloco, Pai, mais uma vez à tua disposição. Que diminua eu e que o teu Santo Espírito cresça, Senhor Deus, em mim, e que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, é notório, é sabido, é necessário, Senhor Deus, que nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor Deus. Sabemos que o inferno guerreia contra, mas maior é o que está em nós do que o que está no inferno. Maior é o Senhor em nós e que nos garante todas as coisas. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor Deus, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, preste atenção numa coisa. Sabe quando você é salvo e você tem certeza da sua salvação? Porque é para ter, irmãos, o crente precisa ter certeza da salvação dele. Se eu morrer agora, irmãos, eu tenho certeza que eu vou morar com Jesus para toda a eternidade. Amém? Você tem certeza da sua salvação? Isso, teve umas vozes aí que eu não ouvi aqui da frente. Você precisa ter certeza da sua salvação. Nós precisamos ter certeza. E aí, queridos, mas sabe aquela sensação permanente de derrota? Aquela sensação permanente de fracasso? Você sabe que você é salvo, você sabe que sua vida está em Jesus, você sabe que você está vivendo uma vida de santidade e fazendo aquilo que o Senhor quer para a tua vida, mas de repente você tem aquela sensação de que alguma coisa está errado, está faltando alguma coisa, a derrota é iminente, o fracasso é iminente. Às vezes você chega um momento da sua vida que você fica como Asaf no Salmo de número 73, e você questiona, por que isso me acontece, Senhor? Por que isso vem sobre a minha vida? Por que os ímpios prosperam? Mateus, diminui só um pouquinho para mim que está dando microfonia. Por que você às vezes tem essa sensação? Por que, Senhor? Por que comigo? Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que não só eu já passei por isso, mas eu tenho certeza que muitos daqui que nós estamos sentados já viveram ou têm vivido um sentimento como esse. Mas em nome de Jesus, eu estou convicto
E estou determinado a fazer com que esse sentimento não nos acompanhe para 2023, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu estou convicto disso, e pela honra e glória do nome de Jesus, isso há que se acontecer, porque, queridos, presta atenção numa coisa: muitos vivem uma vida miserável, ao invés de viver uma vida excelente. Pastor, mas o evangelho não significa que eu vou ter que viver uma vida boa, uma vida excelente. Presta atenção numa coisa: o evangelho não é garantia que você vai ser rico, mas o evangelho é garantia que você vai ter uma vida com abundância, porque a palavra de Deus me garante em João 10:10, que um ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para te dar uma vida, e uma vida com abundância. Se você não quer ter uma vida com abundância, rasgue a promessa da sua Bíblia, porque é promessa. E não há mais tempo para que o crente se contente com uma vida medíocre, sendo que Deus já lhe deu o direito de mais. Não há como o crente aceitar viver uma vida completamente pobre. E quando eu digo pobre, eu não estou falando de recursos financeiros, mas eu estou falando pobre de excelência, pobre de ações, pobre de mentalidade, sendo que Deus já me deu uma vida com abundância, porque se Ele veio para me dar uma vida, e uma vida com abundância, isso é meu direito. Não é possível, irmãos. Pode aumentar um pouquinho, Marcos, por favor. Não é possível que um crente aceite doença na sua vida, sendo que Jesus já lhe garantiu cura, porque a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é comum um crente olhar e falar assim: a minha doença, o meu câncer, a minha enfermidade. Não é normal, irmãos, que um crente se submeta a um cativeiro, quando a própria libertação do Senhor já lhe foi dada, queridos. O Senhor já manifestou isso na vida dele. Quando você observa pessoas que vivem assim, você observa mais de perto, você verá que nessa situação, essas pessoas, elas não conhecem os direitos que elas têm, e nem tampouco confessam esses direitos. Porque, queridos, nós dizemos que a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática. A Bíblia não é para ficar aberta na nossa casa, no Salmo 91, e achando que porque está aberta no Salmo 91, Satanás não vai lá, irmãos. Eu estou para te falar que Satanás já está sabendo o Salmo 91 mais do que muito crente. Mais do que muito crente. Não é isso, queridos. Não pode ser dessa forma. Não pode ser desse jeito. Há promessas de Deus para as nossas vidas. Há promessa do Senhor para as nossas vidas. E é necessário que nós conheçamos essas promessas. Porque, como diz João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa saber quais são os seus direitos. Você precisa saber o que o Senhor fala acerca de ti, acerca de mim. Você precisa saber. E para isso, para que esses direitos tenham efeito, você precisa proferir a palavra. Você precisa confessar a palavra, você precisa dizer a palavra, você precisa declarar a palavra. Apeguemo-nos com firmeza à fé que professemos, a fé que professamos. Qual é a fé que você está proferindo, querido? O texto que nós lemos em Hebreus 4:14 diz: apeguemo-nos com firmeza à fé que nós estamos proferindo, que nós estamos declarando, que nós estamos confessando. Qual é a fé que você está declarando, queridos? Presta atenção numa coisa: o evangelho de Jesus é um evangelho de confissão. O evangelho de Jesus é um evangelho onde as palavras têm poder. O evangelho de Jesus é um evangelho em que você precisa ficar firme naquilo que você está dizendo.
Você precisa saber o que você está confessando. Mas o que é confissão? O que é professar? O que é declarar? Na vida do crente, profissão, confessar, declarar, é dizer o que Deus diz em sua palavra acerca de algo. É concordar com o que Deus está dizendo. É concordar com o que Deus está dizendo. É dizer as mesmas coisas que as Escrituras estão falando. É apegar-se com firmeza à confissão do direito que nós temos na palavra, até que aquilo se cumpra na nossa vida, até que aquele desejo em nosso coração seja realizado. Porque, queridos, se a palavra é um manual de vida, de regra, de fé e de prática, ela não pode ser uma teoria, ela não pode ser uma teologia, ela não pode ser uma matéria da faculdade, do seminário, não. Ela precisa ser a prática da nossa vida, ela precisa ser conosco todos os dias, e nós precisamos proferir ela, porque é nosso direito que está aqui. Porque senão nós vamos virar teóricos. Porque senão nós vamos ser da geração que conhece, mas não vive. Porque senão nós vamos ser a geração que é marcado com uma Bíblia, mas que não tem a marca da Bíblia. Você está me entendendo, sim ou não? Você precisa entender quais são os seus direitos. Confessar é declarar algo que cremos. Confessar é declarar algo que cremos. Mas para que cremos nós precisamos conhecer. Você não pode declarar ou testemunhar algo que você não conheça. Para isso, então, você precisa ler a Bíblia. Se quer conhecer seus direitos, leia a Bíblia. Estude a palavra. Você quer conhecer seus direitos, ande com pessoas que já conhecem os seus direitos. Presta atenção, crente. As más conversações corrompem os bons costumes, diz o apóstolo Paulo. Em vez de você estar andando com pessoas que vai favorecer com que você viva aquilo que a palavra tem, você está andando com pessoas que são contrárias à palavra. Você não vai conhecer seus direitos. Se você quer conhecer seus direitos, leia a Bíblia. Ande com as pessoas que já conhecem os direitos delas, da palavra. E quer uma terceira dica para você conhecer os seus direitos? Converse com o autor e consumador dos seus direitos. Converse com o autor e consumador dos seus direitos. Sabe por quê? Porque a ignorância nos priva de vivermos as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Você está entendendo, crente? A ignorância nos impede de viver as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos diversos benefícios no nosso regramento jurídico, podemos dizer assim. Eu não sei se você sabe, mas por lei, se você chegar num supermercado e você encontrar um produto que está vencido, é seu direito. Você leva o produto, você pega 2 e chega no caixa e você paga apenas 1 e leva o outro de graça. Porque é direito. Não sei se você sabia disso, mas é direito. Eu não sei se você sabe que se alguma empresa, alguém que fizer uma cobrança indevida, seja do valor que foi, você acionar, é seu direito receber o dobro daquilo que eles te cobraram indevidamente. Isso tudo é direito. Pastor, eu comprei um negócio vencido no mercado e nem ganhei nada. Sim, porque você não conhecia. A ignorância impede de você viver as suas bênçãos. E no reino espiritual é a mesma coisa. Se você não conhece, você não reivindica. Se você não conhece, você não vive aquilo. Se você não conhece, você não toma posse. E a primeira coisa acerca de confissão que eu quero te ensinar nessa noite é: não existe posse de direitos sem que você declare, sem que você confesse, sem que você conheça. Você está entendendo? Não existe, não tem como você tomar posse dos direitos que tem na palavra e você não confessar esses direitos. Não tem como isso acontecer na tua vida. E eu vou te provar isso biblicamente. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê?
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Presta atenção numa coisa: com o coração se crê para a justiça, com o coração você adquire o direito. Com o coração você crê para a justiça, você adquire o direito de ser salvo. Crendo, com a boca você confessa para que a salvação tenha efeito sobre a sua vida. Se você não confessa que Jesus é o teu Senhor, você não é salvo. Você está entendendo, meu amado? Não há posse de direito sem confissão, irmãos. Não há posse de direito sem confissão. A confissão, quando você confessa algo, é a maneira como a fé se expressa. A fé, ela vai se expressar através da confissão, e é a obtenção dos seus direitos. A fé dá coragem à confissão, irmãos, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé dá coragem à confissão, e a confissão dá ousadia da fé. Você precisa entender. Suas declarações vão virar decretos. Aquilo que sai da sua boca, ele tem um efeito no mundo espiritual, crente. Não pense você que as suas palavras são neutras. Não pense você que as suas sementes são nada. Não, tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E toda palavra que você disser, ela há de produzir algum efeito no reino espiritual, e você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você precisa confessar os seus direitos. Você precisa declarar os seus direitos. Qual é a declaração que você está fazendo na sua vida? Qual é a confissão que você está dando todo dia quando você acorda? Quando os problemas estão batendo na tua porta, o que você está confessando, o que você está declarando? Porque com o coração se crê para a justiça, com o coração se crê para a obtenção do direito, mas com a boca se confessa para a salvação, com a boca se confessa para a produção do efeito do direito. Eu estou me fazendo entender, irmãos? Eu acho que não, né? Eu estou me fazendo entender, irmãos? Obrigado. Você precisa entender isso. Você precisa entender que confessar é você declarar. Confessar e declarar é você trazer à existência coisas que ainda não existem na sua vida. Quantos aqui, quando confessaram, quantos aqui, quando confessaram a salvação em Jesus, já eram salvos em Jesus? Quantos? Alguém que já era salvo quando confessou que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador? Sabe por quê? Porque confessar no reino espiritual é trazer à existência coisas que ainda não existem, é dizer coisas que ainda não se fez, é falar coisas que ainda não aconteceram, mas já crendo que vai acontecer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não tem, mas que se espera, e você já age de acordo com a fé que você recebeu. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para produzir o efeito da salvação, porque tudo se faz pela palavra. Tudo se faz pela palavra, o Logos, a palavra de Deus. Tudo se fez pela palavra de Deus. A palavra que cria, a palavra que põe em ordem, a palavra que estabelece as coisas. O Senhor podia muito bem ter criado o mundo e ter feito assim, ó, e o mundo ter sido criado. Sim ou não, irmãos? Sim, Ele tem poder para isso. Mas Ele disse: haja, aconteça, surja, faça, estabeleça, porque Ele é o Logos de Deus de Colossenses, e através dele todas as coisas foram criadas, porque é através da palavra que todas as coisas são criadas. A realização só acontece após a declaração. Jesus me mostra isso, queridos. Presta atenção numa coisa: tudo que está aqui na palavra tem um propósito, porque está aqui. E você acha que a historinha da criação do mundo é só para você achar que bonitinho, eu não saí do macaco, olha que coisa linda, que coisa magnífica. Aí você conta a historinha para as criancinhas, e no primeiro dia houve a diferença nos firmamentos, e aí depois houve a separação, os peixinhos, olha que bonitinho. Não, queridos,
Isso está na palavra para que você entenda que as coisas são feitas através da palavra. E sereis semelhantes, o Senhor diz a sua palavra. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O Senhor te deu uma voz para que através da sua voz as coisas fluam e as coisas aconteçam através do que você está falando, crente. Entenda isso. Entenda. A confissão, ela não ocupa um lugar apenas na nossa salvação, mas sim em toda a nossa caminhada cristã. A nossa confissão não vai operar só a salvação, ela opera a salvação em todas as demais coisas. Por intermédio de palavras e de decretos espirituais, produzimos ações no reino espiritual, irmãos. Através de declarações, nós interagimos no reino espiritual e, consequentemente, isso muda, porque a nossa vida não é decidida aqui. A nossa vida é decidida nos céus. Nós precisamos ter consciência do poder da palavra. Nós precisamos ter consciência que por meio dela se dá ordem ao caos. Por meio dela todas as coisas foram criadas. É por intermédio da palavra. É por intermédio da palavra. Entenda isso. Não se distrai mexendo no telefone. A não ser que você estiver anotando a mensagem, mas não leia nada, não veja o WhatsApp, não veja o Instagram, o Facebook, nada dessas coisas. É do diabo se você fizer isso, porque ele está tentando te distrair. Você precisa entender então isso, que o Logos de Deus, o Verbo, a palavra, tudo se estabelece por ela. Você não é Deus, eu não sou Deus. Mas nós somos semelhantes a Deus, diz a palavra. E se nós somos semelhantes a Ele, o fôlego, o poder da palavra, guardados as devidas proporções, nós temos também em nossas vidas. Tudo se estabelece na tua vida pela palavra e tudo se destrói na tua vida pela palavra. Você está entendendo? Provérbios, acabamos de ler, Provérbios 18, 21. A vida e a morte está diante da palavra. O bem e o mal, o construir e o destruir, isso está diante de você através da palavra. Então entenda, porque você precisa entender alguns princípios. E um outro que eu quero aqui ensinar é que aquilo que você declara é o que você possui. Aquilo que você verbaliza e declara na sua vida é o que você possui. Você já notou, meu querido, que quanto mais você vê pessoas que falam o tempo todo que têm determinadas doenças, você já reparou que grande parte dessas doenças ela tem? Observa. Você já observou pessoas que falam muito sobre medo, que invariavelmente ela é dominada pelo medo, ela é medrosa? Se você for pensar bem a respeito, você vai descobrir que a maioria das pessoas que estão vivendo escassez, estão experimentando escassez, elas constantemente falam de escassez. É um fato, queridos, você precisa entender isso, que as nossas palavras produzem o efeito da vida que temos, e você declara para obter o que você vai ter, você declara o que você vai obter, e a Bíblia me mostra isso de forma muito clara, sabe por quê? Porque a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Você precisa entender que aquilo que você declara, ninguém retira da sua vida. Aquilo que você declara, você possui. Se você declara que você é amado do Senhor, ninguém vai tirar isso da tua vida, pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem qualquer uma dessas coisas poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Diz palavra, diz a palavra. Quando você declara que você é perdoado, os efeitos do perdão estão sobre a sua vida e ninguém pode tirar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois já passaram da morte para a vida. Declare e você vai ter, meu amado. Meu querido, um dia eu declarei que eu teria um casamento e uma casa abençoada. E hoje eu possuo uma casa e um casamento abençoado. Se eu te mostrar, se eu te pegar para você
e te mostrar o meu mural. Uma vez eu fiz um mural, mas no computador, de declarações proféticas sobre o que eu queria para a minha vida. Todas aquelas coisas que um dia eu coloquei lá, todas aquelas coisas eu tenho hoje, com exceção de uma que ainda não se cumpriu, mas que não vai demorar muito. Eu fiz um mural com fotos do que é aquilo que eu almejava e queria para a minha vida e apresentei ao Senhor. Tudo. Até a foto do cachorro que eu queria, irmãos, eu botei no mural de declaração profética. E a foto do cachorro que eu tenho hoje. A única coisa que eu botei lá que ainda não se cumpriu foi um boneco de neve. Aí você vai falar, pastor, como assim? Sim, eu botei lá que eu quero fazer um boneco de neve, irmãos. Primeira viagem que vocês me verem fazendo para a neve, vocês vão ver eu fazendo um boneco de neve, botando um nariz de cenoura, entendeu? Botando um cachecol e tirando a fotinha do lado dele assim, ó. Ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu aqui, porque já foi estabelecido um lugar através da palavra. Porque eu creio que vai acontecer. E eu já estou atualizando o meu mural, irmãos. Porque eu atualizei o meu mural quando eu tinha por volta dos meus 20 e poucos anos. E agora que eu cheguei por volta dos 40, eu preciso atualizar para os próximos 20 anos da frente, entendeu? Eu atualizei com 20 para os próximos 20, eu preciso agora atualizar dos 20 para os 60. Quando chegar nos 60, irmãos, eu não vou botar lá, eu vou botar que eu vou estar correndo, firme, bonito, para os próximos 20, para quando eu chegar no 80, eu não estar com cadeira de roda. Mas eu fiz, irmãos, porque aquilo que você declara é o que você possui. Aquilo que você declara é o que você possui. O que você está declarando? Eu quero que o Espírito Santo comece a trazer agora o entendimento daquilo que você está declarando sobre a sua casa, sobre o entendimento do que você está declarando sobre a sua vida. Sabe quando você chega e fala assim, ai, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso, eu não faço, eu não vou conseguir, nada vai dar certo. Presta atenção numa coisa, Hebreus capítulo de número 3, verso de número 1 diz assim, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. E aí a palavra para a gente diz para a gente se apegar com firmeza à fé que professamos. Sabe o que significa isso? Que lá no céu o Senhor está proferindo as seguintes palavras: Pai, ele está confessando que ele não pode. Pai, ele está dizendo que ele não consegue. Pai, a vida dele não vai para frente, porque ele falou que todo mundo vai e ele não vai para frente. É o que você confessa, é o que o Espírito Santo está confessando diante do Pai, irmãos. Porque ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Se ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, ele está apresentando a nossa confissão diante do Pai. E eu te pergunto, o que é que ele está confessando diante do Senhor? O que é? O Espírito Santo te traga agora o entendimento, para que você entenda mais um princípio sobre confissão, porque você nunca vai realizar nada além da sua confissão. Você está entendendo, meu querido? Entenda isso. Você nunca vai realizar nada além da sua confissão. A sua fé nunca vai ultrapassar os limites dos seus lábios. A sua fé nunca vai ultrapassar os limites dos seus lábios. Você viverá um nível da sua confissão. A sua fé acompanhará a sua confissão, meu querido. Você precisa entender isso. A sua fé vai confessar exatamente aquilo que você confessa. Você não vai passar desse nível. Tá bom essa minha vidinha desse jeito. Tem uns por aí que não tem nada. E eu tenho isso aqui, tá bom? Não precisa de mais nada não. Ei, crente, presta atenção. Para com essa falsa modéstia e falsa humildade. Nós somos gratos pelo que o Senhor tem nos dado, mas eu sei que o Senhor pode nos dar mais, e não é me dar mais para que eu engorde e fique lá engordando e falando, eu tenho, não, eu sei que o Senhor quer me dar mais, porque eu sei que o Senhor quer que eu invista na vida de pessoas, é para isso que eu quero mais. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o próprio proveito, diz Tiago, mas nós não queremos para nós, nós queremos para os outros. E eu digo, Jesus, se o Senhor quiser me abençoar, eu estou pronto. Jesus, pode abençoar teu servo, Senhor. Pode abençoar. Eu já confessei, irmãos,
Eu vou dar um dízimo um dia de 100 mil reais. Em nome de Jesus. Eu já confessei isso. Eu vou dar um dízimo um dia de 100 mil reais, em nome de Jesus. Depois que eu der um dízimo de 100 mil reais, o Senhor vai me dar condições de dar um dízimo de 500 mil reais. E em nome de Jesus, um dia o Senhor vai me dar condições de dar um dízimo de 1 milhão de reais. E a palavra de Deus diz que o que eu falo aqui é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. E o Senhor faz. Aí você fala para mim, pastor, o senhor quer tanto dinheiro assim para quê? Pastor, meu irmão, preste atenção numa coisa. Ontem o pastor pregava aqui, e o pastor teve um momento que ele perguntou: você quer ser provido ou você quer prover? Queridos, eu quero ser daquele que está provendo na vida dos outros. Eu quero ser daquele que coloca a mesa para que as pessoas venham comer na minha mesa. Eu quero ser daqueles que eu tenha para dar para os outros. Eu quero ser daqueles em que eu possa abençoar a vida dos outros, porque propósito nasce em Deus, passa por mim, mas o final é abençoar pessoas, irmãos. Eu tenho esse desejo. Então você precisa entender que a sua fé nunca vai ultrapassar o limite dos seus lábios. E preste atenção nesse texto, um texto muito conhecido e que vocês já citaram muitas das vezes, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E aí você vai falar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas preste atenção nas nuances do texto. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a mensagem, ouvir a palavra. E a mensagem, e a palavra, ela vem da onde? Ela vem de ouvir a palavra de Cristo. Então significa que a minha fé é alimentada pelas palavras que Cristo está falando. Então entenda, meu querido, a fé vai acompanhar as palavras que eu estou professando. Se o Senhor tem falado para mim que Ele tem grandes coisas para a minha vida, eu vou professar isso, e vai saber todos, e todos vão ouvir, e minha fé vai ser alimentada disso, meu amado. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem vem da onde? A mensagem vem da palavra de Cristo. Da mesma forma que se você tocar aí também serve. A dúvida vem pelo quê? Por ouvir a mensagem. E qual a mensagem que é ouvida? A mensagem de derrota do inferno. Você está entendendo, meu querido? O que você está falando para o seu coração? O que você está falando para a sua vida? O que você está falando para você? Qual é a confissão que a sua boca está fazendo? E eu preciso que você entenda que confissões são feitas de boca aberta. Confissões são palavras que são ditas. Presta atenção numa coisa, casei Pedro e Jéssica semana passada, irmãos. Então aí já voltaram, felizes. Olha a cara da Jéssica, falando no casamento. Já sorriu, né? O casamento tem esses efeitos, irmãos, produzir esses efeitos. Presta atenção numa coisa. O Pedro voltou 5 quilos mais magro, irmãos. Mas presta atenção. Entenda. Quando eu cheguei para a Jéssica e perguntei assim: ei, você vai querer casar com Pedro? Aí a Jéssica: sim. Perguntei para o Pedro a mesma coisa. O Pedro: sim. Eles confessaram para que aquilo produzisse algo. Diante da juíza de paz, eles tiveram que fazer a mesma coisa. Se a juíza de paz chega para o Pedro e pergunta assim: você quer casar com a Jéssica? E ele faz assim. Ela vai virar e vai falar: não, macho, verbaliza, coloca para fora, fala. Sabe por quê? Porque a voz e as palavras audíveis produzem os efeitos dos direitos necessários, meu amado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Não adianta você passar a vida inteira com essa cara de boi murcho, irmãos, com essa cara de tristeza, com essa cara para baixo. Um crente que não abre a boca para proferir uma palavra de bênção, e a sua boca fica fechada. A voz é força, irmão, voz é energia, voz é a palavra. O Senhor podia ter feito por pensamento: haja.
E as coisas, mas ele preferiu falar, porque através da voz as coisas se estabelecem. Você é, muitas das vezes, instigado a falar exatamente por causa disso, queridos. Por isso que quando nós damos uma palavra profética aqui, é normal e natural e desejável que você diga um amém bem alto e sonoro. Sabe por quê? Você está dizendo assim: essa palavra que foi proferida, eu concordo na minha vida, para que ela produza os efeitos legais sobre mim. É exatamente sobre isso. E esse amém que vocês deram agora tem que ser sempre, queridos. Na hora que você está adorando ao Senhor num cântico, irmãos, cânticos de louvores são decretos coletivos em ambientes proféticos, queridos. Você precisa entender isso. Você vem para um lugar profético como esse, em que a reunião solene dos santos, aonde o Altíssimo para receber o louvor e adoração. Você não pode ficar, queridos. Não! Em nome de Jesus, não! Nós proferimos decretos proféticos. Lutamos com armas de fé, e nada irá me deter. Não é assim que nós cantamos? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para comigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Meu querido, isso é um decreto profético sobre a tua vida. Você não pode fazer um decreto desse. Agora eu vou ter que encostar aqui, porque senão a câmera é coisa. Mas você não pode fazer um decreto desse solene. Saia da sua boca a voz, para que produza os efeitos ultralegais do reino espiritual, para que todo mundo saiba que você concorda com aquela palavra. Por isso que louvores que são ministrados aqui precisam ser debaixo de oração e de graça, porque irá produzir efeitos ultralegais e espirituais sobre a vida dos crentes. E os meninos aqui da igreja sabem disso, da responsabilidade que eles têm. Confessa com a sua boca. Satanás quer fazer a sua boca se fechar. Você pode reparar, queridos, quando o problema se abate sobre você, a primeira coisa que você faz é se calar. Você pode ser tão para frente quanto eu. Você pode ser tão introvertido quanto Pedro, por exemplo. Mas tanto um quanto o outro. Eu tenho certeza que no momento em que se entristece, a primeira coisa que Satanás tenta fazer é com que você se cale. Sabe por quê? Porque no momento em que você calar, a sua voz para de produzir efeitos no reino espiritual. O crente está orando. O crente está orando. Está todo mundo orando, concordando com palavras proféticas. E o crente está lá. Não, queridos, pelo amor de Deus. Você tem voz. Então fala, concorda com a oração, diga um amém bem alto, fale mesmo, fale, olha, essas palavras que estão sendo proferidas são decretos espirituais e estão produzindo efeitos sobre a minha vida, e eu concordo com essa palavra, eu me apego à profissão, da confissão da fé que eu estou fazendo. Você precisa entender isso. Ou você alimenta a fé com algo de Deus, com a palavra de Deus, e tem a sua fé baseada nele, ou você não vai viver absolutamente nada. Outra coisa que você precisa entender sobre profissão de fé, profissão de palavra, ou é a fé, ou é o que você está vivendo. As duas coisas não é possível você professar. Ou você professa a fé, o direito que você tem, ou aquilo que você está vivendo. Se forem duas coisas diferentes, você precisa decidir qual que você professa, mas as duas coisas não é
possível, porque a fé, ela vai reter a firme declaração da palavra de Deus, mas quando você conhece as circunstâncias e declara as circunstâncias, ela vai falar as evidências físicas, e normalmente elas vão ser contrárias. Se você aceitar as evidências físicas contra a palavra de Deus, você vai anular o que a palavra diz a respeito. Como assim, pastor? Vou te falar. Porque Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Uau! Eu confessei lá atrás salvação sem ter salvação. Eu confesso cura, mesmo ainda, a despeito ainda de estar sentindo dores físicas. Você precisa entender isso. Aí você sente a dor. Aí você precisa entender. Ou você vai se apegar à firmeza da fé que você professa, ou você vai ceder à realidade. Pastor, eu senti a dor novamente. Eu reafirmo novamente que Ele tomou sobre si as minhas dores, e por as pisaduras dele eu fui sarada. E eu vou fazendo isso, e eu vou falando isso, até que aquilo se torne realidade na minha vida. Você está entendendo, meu querido? Presta atenção numa coisa, isso não é confissão positiva. Porque a confissão positiva, ela vai negar a realidade. Ela vai dizer assim: você não tem doença, você não tem doença, você não tem doença. Não, nós não estamos fazendo confissão positiva. Eu não estou ensinando você nessa noite a fazer confissão positiva. Eu estou ensinando você a declarar a palavra de Deus, até que ela produza os efeitos legais dela. É direito seu. Então, se é direito meu, eu vou proferir até que o meu direito chegue. Você vai precisar decidir ou a fé ou a realidade. E aí você precisa entender que a nossa última declaração vai sempre anular a anterior. Você sai de um culto como esse, o Senhor vira para você e fala assim: olha, a sua casa foi restaurada. Aí você sai daqui: cara, minha casa foi restaurada. O Senhor restaurou a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí quando você chega na sua casa, o seu marido está o demônio. Aí você chega lá, os seus filhos tocaram o terror dentro de casa. A sua mulher manifestou o capeta lá dentro. Aí você vai virar e falar assim: meu Deus, é uma desgraça essa casa, é uma perturbação essa casa. Ei, meu querido, ou você se apega à declaração de Deus, ou você se apega à declaração de Satanás, mas as duas não dá. Não dá, meu amado, porque muitos crentes perdem a fé. Eles têm a fé, a convicção, quando o sol está brilhando, uau, o sol está brilhando, mas na hora que a nuvem vem, os crentes perdem a fé e eles ficam tristes, porque, meu Deus, o sol foi embora. Ei, crente, entenda uma coisa: a nuvem pode vir, mas o sol continua brilhando. Quem prometeu é fiel para cumprir, vai fazer, meu amado. Me perdoa me empolgar, meu irmão, mas cara, não é possível que porque uma nuvem passou, a gente ache que o sol não brilha mais. Você está entendendo? Tem alguém me entendendo nessa noite aqui? Pelo amor de Deus, irmãos, você precisa entender isso. Engrandeça a Deus acima de todas as coisas. Você deve se apegar com firmeza à confissão que você fez, mesmo diante da face de uma derrota, queridos, mesmo diante da face de uma aparente derrota, você precisa confessar aquilo que Jesus continuou falando. O sol pode não estar brilhando hoje, eu sei, mas o sol continua lá, e o sol vai brilhar. Eu sei que as situações estão difíceis, mas o meu Redentor vive. Eu sei que pela minha causa ele há de se levantar. A dor pode ter chegado, mas ele me curou de todas as coisas. Eu posso não ter o dinheiro hoje, mas ele me supre todas as minhas necessidades em glória, porque eu sei que o meu Senhor tem cuidado de mim. Professe com firmeza a fé que você se apega, meu querido. Professe, permaneça em confissão em meio às suas dificuldades, e em tempos de bonança e tempestade, você sabe que está de acordo com a palavra. A maioria das confissões que ouvimos hoje glorifica mais o diabo do que a Deus, irmãos. A maioria das confissões glorificam muito mais o diabo do que a Deus.
E Apocalipse 12:11 vai me dizer a seguinte coisa: eles, leia esse texto e presta atenção, eles o venceram, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, mas por causa da palavra do testemunho, a palavra de vida que eles mantiveram. Você está entendendo? É por isso que eles venceram. Você não vai vencer com palavras de derrota, você não vai vencer usando a linguagem do inferno. Não vai acontecer, meu querido, não vai acontecer. Mais uma vez eu te digo, nós não negamos a realidade, mas nós confessamos a fidelidade da palavra. Você está entendendo? Nós não estamos aqui, eu não estou aqui falando para você que você agora vai ter que ser um irracional e negar a realidade. Não, meu querido, não é isso. Mas você vai ter que decidir, ou você vai ser guiado por fé ou por vista. Pelas duas não é possível. Pelas duas não é possível. Se eu me posiciono do lado da enfermidade e da dor, não vai haver cura para mim. Mas se eu fico do lado da palavra e repúdio a doença e a enfermidade, a cura vai se realizar na minha vida. Você está entendendo, meu amado? Se a sua confissão de doença, se a sua confissão de derrota, se a sua confissão de todas essas coisas destrói o que você é em Cristo, ela vai destruir o que você é em Cristo. Essa é uma das mais perigosas declarações, queridos. Você vai descobrir que você já viveu tanto assim tanto na vida confessando o erro e o fracasso, o pecado, a doença, a necessidade, que você vai precisar fazer a partir de hoje um grande esforço de disciplina cristã, para que você profira palavras novas no teu dia a dia, porque nós estamos acostumados com isso. Mas eu preciso que você entenda que a nossa fé não é um produto da nossa razão. A nossa fé não é um produto do que nós estamos vendo. A nossa fé é fruto do Espírito Santo que habita em nós, meu querido. A fé é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Não há como o Espírito Santo habitar em um corpo que é contrário ao que ele diz. Não há como. O Espírito Santo é a força. O Espírito Santo é o dínamos. O Espírito Santo é o poder que nós necessitamos. Mas a sua declaração de fé é de fraqueza, de tristeza, de falta, de necessidade, de abatimento. Não, definitivamente não é para ser assim, meu amado. Não é para ser desse jeito. Viva de acordo com o poder que habita em você. Viva de acordo com o poder que produz vida no seu coração. Porque Romanos 8 diz: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo, o Espírito, dará também vida ao corpo mortal de vocês. Não é possível. Não é possível o Espírito Santo habitar em nós e nós dizemos que nós estamos cedendo à crise do pânico, porque eu tenho a crise do pânico. Porque eu estou desesperado, pastor, porque eu não sei o que eu vou fazer para pagar amanhã. O Espírito Santo habita em nós. A nossa fé não é fruto da razão, a nossa fé é fruto do Espírito que habita em nós, queridos. A nossa fé é fruto do Espírito, da força, do dínamos que habita em nós. Quando você olha para a sua casa e a sua casa está caindo, as coisas estão acontecendo, a situação está divergindo do que você pensa. Meu amado, nós não nos guiamos pelas vistas, nós nos guiamos pela força da fé que há em nós. E nós continuamos falando: a nossa casa está estabelecida no Senhor, e o Senhor há de fazer. Eu creio, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer, ainda que tudo pareça contrário, a minha casa e a minha vida está de pé. Você precisa entender isso. Os dois não tem como. Qual declaração você vai viver? Qual declaração você viverá, meu amado? A razão de muitos crentes, embora sendo sinceros, embora sendo francos, sendo autênticos, tendo uma vida de santidade, não viveram uma vida de abundância e de ousadia, porque não tiveram a ousadia de fazer confissões de que são de Cristo. Razão porque a fé é sufocada, é mantida num cativeiro.
É porque você nunca ousa declarar o que a palavra diz a respeito de você. Quem já sonhou aqui lutando contra alguém ou alguma coisa em sonho? Faz um sinal com a mão para mim, por favor. Uma boa parte. Você já tentou gritar nesse momento? Quantos conseguem gritar nesse momento? Não é garra, um negócio garra. E você tenta falar, é exatamente isso com os crentes em relação à fé. Tem uns crentes que estão vivendo uma vida, mas as suas bocas estão amarradas e eles não conseguem professar o que Jesus diz a respeito deles. Não conseguem dizer o que Jesus tem acerca deles na palavra. Talvez porque você esteja querendo agradar pessoas. Talvez porque você está querendo agradar a sua intelectualidade. Talvez porque você esteja falando, não, eu não acho que eu sou merecedor disso. Talvez pelos mais diversos motivos, mas em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre vocês nessa noite, que todo espírito maligno que tenta aprisionar a voz de vocês e a voz espiritual de vocês, para que vocês não declarem os direitos que o Senhor deu a vocês na palavra, essa voz vai cair por terra em nome de Jesus. Vocês viverão vidas livres e vocês serão libertos pelo poder da palavra, porque se o Espírito Santo os libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. Não faça apenas confissões intelectuais. Não faça apenas confissões de que eu sei que o Senhor há de cuidar de mim. Não. Isso você só está reconhecendo a fidelidade da palavra. Você não precisa reconhecer a fidelidade da palavra, não. Ela mesma já é fiel por ela mesma. Mas você precisa viver baseado na fidelidade da palavra. Eu sei que Jesus está cuidando de mim. As coisas não estão fáceis, mas eu sei que Jesus está cuidando de mim. A doença está tentando bater a minha porta, mas o Senhor me trouxe cura. Satanás está tentando me trazer privações, mas eu sei quem é o meu pastor. E eu sei que de nada eu terei falta. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando Deus diz alguma coisa, se compromete em cumprir, queridos. Quando Deus diz alguma coisa na palavra, Ele se compromete em cumprir. Você pode fazer o que Deus diz que é para você fazer, porque Ele vai fazer cumprir. Porque Jeremias 1:12 diz, o Senhor diz, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra, diz a palavra. Então, se a sua oração, meu amado, não for respondida instantaneamente, se apegue à firmeza da sua confissão. Se no nome de Jesus você não conseguiu um livramento, se apegue à firmeza da confissão que você tem. Se o dinheiro não chegou, se apegue no que diz a palavra, que Ele vai suprir a tua necessidade. Se o impossível está batendo na tua porta, lembra de Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, meu amado. Se apegue a isso, porque a sua declaração de fé precisa ser viva e eficaz. A sua declaração de fé precisa ser alegre. A sua declaração de fé precisa confessar coisas e trazer à realidade coisas que ainda não existem. Porque isso é fé. A sua declaração vai confessar que você tem dinheiro mesmo quando a sua carteira está vazia. A sua confissão de fé vai declarar que a sua casa está de pé mesmo quando todos olhem e vejam que está em frangalhos. A tua declaração de fé vai dizer que a tua família vai servir ao Senhor junto contigo, mesmo quando o teu marido e a tua família estão lá vivendo nas garras de Satanás. A tua confissão de fé vai dizer que a cura chegou sobre o teu corpo, mesmo quando a doença ainda está batendo na porta. A tua confissão de fé não está baseada nas circunstâncias, mas está baseado em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que não muda e nem sofre variação de mudança. Ele é Deus e continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Porque eu sei, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que Ele vai fazer muito além do que eu peço ou penso. Declare a palavra. Declare a palavra. Eu já caminho para o final, irmãos. Mas aguenta só um tiquinho. Eu preciso falar. Você hoje precisa sair daqui
concordando com Deus e discordando do diabo. Eu quero hoje que os crentes saiam dessa igreja com o coração inflamado para concordar com Deus e discordar do diabo, irmãos. Nós não podemos mais aceitar concordâncias com as palavras do inferno, meu querido. É Deus que está agindo conosco, é Deus que está por nós, porque a palavra diz: se Deus é por mim e por você, quem será contra nós, amado? É a palavra. Eu falarei a linguagem de Deus e discordarei e jamais aceitarei quaisquer palavras do inimigo. É esse sentimento que eu quero que você saia daqui nessa noite. Porque você precisa falar a linguagem de Deus. Porque em relação a palavras, nós temos 3 tipos de palavras. Nós temos palavras destrutivas. São palavras geradas no inferno. São palavras geradas no inferno. Eu não posso, eu não consigo, meu filho não presta para nada, esse menino não faz nada direito, esse meu casamento é uma desgraça, eu não consigo realizar nada, tudo na minha vida está errado. O motivo de tudo que eu estou vivendo é exatamente eu hoje. Eu sou culpado disso. Se eu morresse, faria bem ao mundo. Isso tudo são palavras e outras mais, queridos. Isso são palavras do inferno, irmãos. Isso são palavras geradas no âmbito de Satanás, no coração do inferno, do Satanás, queridos. E eu preciso que falar: não faça troca, não negocie com as palavras do maligno, porque o prejuízo sempre vai ser seu, meu amado. Não faça troca em nome de Jesus. Se você não souber o que a palavra está dizendo, se você não sabe o que aquela palavra significa, corre na Bíblia, meu querido, corre na Bíblia. Corre na Bíblia. Veja o que aquela palavra vai dizer sobre você. Mas não aceite palavras destrutivas na tua vida. Não faça trocas com o maligno. Não faça trocas com o maligno. Não aceite as palavras dele. Porque quando você faz troca com o maligno, sabe o que é? Ele está tirando as palavras de Deus de você e está colocando as palavras dele. Mas 1 Tessalonicenses diz assim: não deis lugar ao diabo. Não faça troca. Não faça troca. Nós temos os tipos de palavras que são palavras neutras. São palavras que não constroem, mas que também acha que não destrói. Mas eu preciso que dizer uma coisa: são palavras vazias, sem colorido. E muitos hoje em dia têm vivido esse tipo de palavra. Não são palavras destrutivas, mas também não são construtivas. É sem brilho, é sem graça. E uma declaração neutra é uma declaração de incredulidade. É tão ruim quanto uma declaração negativa. Pastor, mas as pessoas vão dizer que eu sou muito careta. Eu agora estou falando só de Jesus, só de Jesus. Deixa falar, queridos. Deixa falar. Nós estamos preocupados em agradar os homens? Não. A palavra de Deus é assim: contanto que eu agrade a Deus e não os homens. Eu não estou preocupado. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em agradar a Deus. Vocês estão entendendo, meu irmão? A gente está preocupado em agradar a Deus. Para isso, eu vou engravidar de palavras construtivas, de palavras que são da palavra de Deus, daquilo que o Senhor Deus diz acerca de mim, daquilo que o Senhor fala para mim. Porque falar dos sentidos, das circunstâncias, da realidade, só para agradar algumas pessoas, isso para mim não importa. Eu vou falar a linguagem do Altíssimo. Eu vou falar o que o Senhor Deus diz acerca de mim, assim como ele diz em Joel 3,10: diga o fraco, eu sou forte. É a palavra, meu amado. Talvez assim como eu, muitos de vocês já devem ter se sentido bem fracos durante a vida. Ou talvez estejam sentindo, mas a palavra diz: diga o fraco, eu sou forte. Eu não quero que você mude apenas o seu linguajar, mas eu quero que você mude a forma de você ver as coisas. Eu quero que você entenda que não é só pela boca, mas é pelo coração. Então, eu passo a crer na palavra do que crer em outra coisa. Eu creio na palavra. Eu alinho a minha confissão com o que está na palavra. E eu declaro aquilo que está na palavra.
As pessoas estão falando que você vai dar errado. E o que a palavra diz? As pessoas estão falando que a tua casa vai cair. E o que a palavra diz? As pessoas estão falando que você não vai chegar a lugar nenhum. O que a palavra diz, meu amado? O que a palavra está dizendo acerca de você? Alinhe a sua declaração à palavra. Mesmo que você faça isso com lágrimas, mesmo que você faça isso com choro, não se importe, porque Salmo de número 126 diz: aquele que semeia com lágrimas voltará com cânticos de alegria, trazendo seus molos em abundantes. Não se importe, mas se pactue com a palavra de Deus, meu amado. É com a palavra, é com a palavra. Declare hoje. O que você deve declarar? Declare a palavra. Declare o que Deus diz a respeito de você. Declare o que o Senhor Deus diz a respeito de você. Declare o que Deus já garantiu a respeito de você. Declare o que Deus quer fazer através de você, operar em você, através de você. Declare o que o Pai tem dito acerca de você. Meus queridos, eu tenho vivido uma época na minha vida em que eu estou literalmente vivendo todos os dias com Deus e com o diabo. Aí você fala: pastor, como assim? Sim. Irmãos, de todo santo dia, Satanás tem me dado oportunidades de negar a confissão que o Senhor, meu Deus, tem dito acerca de mim. Mas todo santo dia, Deus reafirma as verdades dele para mim, queridos. Todo santo dia, isso tem acontecido. Eu posso estar passando, irmãos, eu posso falar para vocês sem medo de errar, irmãos. Eu estou passando dos momentos mais desafiadores da minha vida, como eu jamais vivi na vida. Mas eu sei que Satanás está fazendo isso para que eu largue a confissão que o Senhor tem dado ao meu coração. Para que eu não me apegue à fé que eu confesse, mas todo dia o Senhor tem me levantado, e o Senhor tem cuidado de mim, e Ele tem me dado uma palavra, e Ele tem mostrado: permaneça, porque a palavra é essa, permaneça porque a visão que eu dei é essa, permaneça porque eu estou fazendo. E aí, queridos, eu não estou vendo, mas eu não preciso ver, eu preciso só crer que Ele continua no trono, e Ele continua cuidando de mim, meu amado. Faça a confissão baseado nisso. Ouse hoje ser aquela pessoa, a pessoa de Jesus mesmo. Hoje ser a pessoa de Jesus. Ouse ser a pessoa que não se conforma com a multidão. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Jesus. Encha o seu amor, encha o seu coração de amor de Jesus pelas pessoas, por todas as coisas. Ouse ter entusiasmo no seu trabalho. Lance fora o espírito do medo. Resolva as dificuldades, resolva tudo isso, mas em nome de Jesus, declare palavras dos céus hoje sobre a tua vida, meu amado. Declare isso. E eu termino falando contigo. Crie resoluções na tua vida e na tua casa. E eu quero que você fique de pé nesse momento.